Esta é mais uma videoaula da UC 00776, Comunicar em Língua Portuguesa no setor do comércio e serviços, e entramos no último objeto de aprendizagem do módulo 3. Módulo 3 que trabalha a comunicação escrita. O objeto de aprendizagem 3.4 fala sobre os princípios do trabalho intelectual e, a meu ver, será um objeto de aprendizagem extremamente importante, sobretudo para aquelas pessoas que no seu cotidiano, no seu trabalho, têm de elaborar trabalhos, têm que fazer referência a fontes consultadas, a biografia, portanto, este é um objeto de aprendizagem muito importante. Portanto, aprenderemos a identificar fontes, normas de citação, notas de rodapé, referências bibliográficas e ou sitiográficas da webgrafia. Exatamente porque é um conteúdo extenso, mesmo que eu quisesse reduzir ao que é mais importante, não caberia numa videoaula apenas. Portanto, esta é a videoaula da parte 1, por assim dizer. Os objetivos deste objeto de aprendizagem é compreender os princípios fundamentais do trabalho intelectual, incluindo rigor, ética e credibilidade científica. Identificar diferentes tipos de fontes, primárias e secundárias, e avaliar a sua fiabilidade. Aplicar corretamente normas de citação usadas em Portugal, incluindo autor-data, citação numérica e citação em nota de rodapé. Produzir citações diretas e indiretas de acordo com as normas. E elaborar referências bibliográficas e sitiográficas completas em formato autor-data. Princípios, então, do trabalho intelectual. O trabalho intelectual envolve pesquisa rigorosa, análise crítica e apresentação fundamentada. Por exemplo, a elaboração de um relatório académico com referências verificáveis. É uma atividade que exige reflexão profunda, organização de ideias e fundamentação teórica. Escrever um ensaio sobre uma comunicação científica. Garante rigor, ética e credibilidade científica. Um estudo que cita corretamente autores evita acusações de plágio. O trabalho intelectual exige fundamentação e essa fundamentação assenta em fontes seguras e identificáveis, diz Carlos Reis e Ana Cristina Lopes no Dicionário de Narratologia. Então, o que são fontes? Fontes são todos materiais, como livros, artigos, documentos e entrevistas que fornecem informação original ou secundária para um trabalho ou texto. Citá-las é fundamental para dar crédito ao trabalho dos autores originais, para evitar o plágio e aumentar a credibilidade do seu próprio texto. Existem diferentes tipos de fontes, como as primárias, que é a informação direta do autor original, e secundárias, são análises de fontes primárias. Fontes primárias, documentos originais e não interpretados. Por exemplo, o original da carta de Pero Vaz de Caminha. Se eu pegar neste original, eu tenho dados brutos de uma entrevista. Fontes secundárias são análises, interpretações ou comentários sobre as fontes primárias. Eu posso ler um artigo académico que analisa a carta de Pero Vaz de Caminha. Como identificar fontes fiáveis? Basear-se em critérios objetivos. Escolher artigos científicos publicados em revistas com revisão por pares, pessoas da área. Critérios de credibilidade, autoridade, atualidade e objetividade e precisão. Preferir autores especialistas e obras recentes com bibliografia completa. Qualquer trabalho de caráter académico ou científico deverá incluir uma identificação das fontes consultadas, realizada através de citações no texto às publicações consultadas e de uma lista final das respectivas referências bibliográficas. Existem diferentes normas e estilos, como por exemplo a norma portuguesa NP 405, que será objeto de estudo no final desta apresentação,
por comparação com as da APA, American Psychological Association, que veremos em primeiro lugar. Citações e referências bibliográficas. Uma citação é uma forma abreviada de fazer referência no texto a conteúdo de um outro autor e deve conter toda a informação necessária para permitir uma correspondência inequívoca entre si e as respectivas referências bibliográficas. Podem considerar-se três formas de realizar citações. Citação, autor, data, localização em texto. A citação numérica e citação em nota. Estas citações devem remeter sempre a uma lista de referências bibliográficas no final do trabalho. Então, vamos ver o exemplo de cada uma delas. A citação, autor, data, localização em texto. Exemplo de citação direta. Segundo Eco, que é Humberto Eco, segundo Eco, o trabalho intelectual exige método, rigor e disciplina. Parênteses, autor, data e a localização, qual é a página. Exemplo de citação indireta. De acordo com Eco, 2007, página 15, o trabalho intelectual deve seguir princípios de rigor e método. Portanto, eu refiro o que o autor disse de maneira indireta, discurso indireto, mas faço a citação. A citação numérica é um número subscrito que remete à lista de referências no fim do texto. Exemplo dessa citação numérica direta. A emoção é crucial para a tomada de decisões e aparece o número pequenininho, 1. Citação indireta. Vários autores defendem que as emoções influenciam processamentos racionais. 2. Então, depois, no final, aparece a lista de referências. A referência 1 tem a ver com António Damasio, O Erro de Descartes, Lisboa, Europa-América 2000, e a segunda tem também a ver com António Damasio, O Livro da Consciência, Lisboa, Temas e Debates 2010. A citação agora em nota de rodapé. O número da citação aparece no texto e a referência completa surge em nota de rodapé. Exemplo no texto. A leitura crítica é fundamental para evitar erros de interpretação. E aparece o númerozinho, 3. Nota de rodapé. Humberto Eco, Como se faz uma tese. Lisboa, Presença, que é a editora, o ano 2007 e a página. Isto é citar, fazer uma citação ao mais ínfimo pormenor. Formatação de citações nas normas APA. As citações nada mais são do que referências às informações das fontes de pesquisa que se utilizaram. Seja um livro, uma revista, um site. Elas são uma parte fundamental de qualquer trabalho porque garantem que o seu trabalho tem confiabilidade e qualidade técnica, além de garantir que não comete plágio. Nas normas APA, utiliza-se o sistema autor-data, isto é, de forma geral, deve-se informar o apelido de quem escreveu e o ano de publicação. No final do trabalho, deve-se elaborar uma lista de referências, a bibliografia, com as informações completas das fontes de pesquisa por ordem alfabética. Citações de trabalhos com um autor. Para fazer citação de trabalhos com um autor, deve-se escrever o apelido do autor, com a primeira letra maiúscula e o restante em minúscula, independente de estarem fora ou dentro dos parênteses. Exemplo. No texto, Giddens, o apelido do autor, e a data, ou Giddens, entre parênteses, a data. Nas referências, Giddens, nas referências bibliográficas, quando eu faço a referência na bibliografia, Giddens A, 1978, e depois ponho a obra. Novas regras do método sociológico, o local, Rio de Janeiro, Zahar. E quando um trabalho tiver 2 autores, devem ser citados os apelidos, na ordem em que aparecem no material original, não na ordem alfabética, seguidos da data de publicação, toda vez que a referência ocorrer num texto. Por exemplo, se for no texto, eu ponho Moody e White, 2003, ou, entre parênteses, Moody and White, 2003. Nas referências, no final da obra, eu ponho mais completo, Moody, J and White, Dr, 2003,
Structural Cohesion and Embeddedness. Se eu sabia, tinha escolhido outra. Hierarchical Concept of Social Groups. American Sociological Review, 68. E depois tem umas páginas que eu consultei, 103 a 127. 2 autores. E quando um trabalho tem 3 ou mais? Em todas as citações e situações, deve-se incluir apenas o apelido do primeiro autor, seguido de et al. E a data da publicação entre parênteses. Exemplo, no texto, se eu estiver a escrever o texto, não é? Quero fazer a citação de um autor, ou de uma obra que tem vários autores, e digo Alves Filho et al. E a data, ou então tudo entre parênteses, Alves Filho et al. 2004 e fecho parênteses. Nas referências, ou seja, na parte final, quando eu faço a bibliografia, escrevo então tudo completo. Pronto, finalizamos agora a primeira parte e vem aí a videoaula com a segunda parte do mesmo conteúdo.